Pai da glória, nós pedimos que mais uma vez a Tua palavra venha sobre nós, que o Espírito do Senhor venha e nos toque nessa noite, traz revelação clara vinda de Ti, e ajuda-nos a compreender pelo Espírito aquilo que Tu queres ministrar, e que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. E ao nome de Jesus nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, agradecido por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O meu objetivo, a minha pretensão nessa noite, com aquilo que vou ministrar, não é simplesmente que você seja abençoado hoje, mas que você outras vezes possa, quando necessitar, voltar a ver essa palavra lá no YouTube, que ela é muito importante para você, principalmente aqueles que desejam ser renovados pelo Espírito do Senhor. Quantos aqui querem ser renovados pelo Espírito do Senhor? Levante a mão. E uma renovação, um renovo em nossas vidas é muito importante nesse ano tão profético que nós estamos vivendo. 2024 é o ano da manifestação da glória do Senhor. E isso vai ajudar, essa palavra vai ajudar a impulsionar você a uma fome, uma busca mais profunda do Espírito Santo. Glória a Deus. Quantos querem mais do Espírito Santo nessa noite? Aí eu pergunto para você, o que significa querer mais? Quando você diz quero mais, a que você se refere realmente? Amados, no meio pentecostal nós vemos algumas coisas interessantes que acontecem. Quantos vieram aqui se converteram na igreja pentecostal? Levante a mão. Eu venho da igreja pentecostal e muitas vezes eu vi mensagens sobre o Espírito Santo. Para alguns parece que o Espírito Santo é uma influência que vem em alguns momentos sobre ele, algo que vem, traz emoção, né? Ainda que a Bíblia nos dá alguns símbolos ali, algumas figuras do Espírito Santo. Algumas vezes ele é representado como água, outras vezes como um vento, né? Mas o Espírito Santo não é algo abstrato, não é algo que vem e toca as nossas emoções. O Espírito Santo é uma pessoa, tal qual Deus Pai é uma pessoa, Jesus, o Filho, é uma pessoa, tal qual o Espírito Santo é uma pessoa também. Diga ao seu vizinho, você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Diga a ele, é a terceira pessoa da Trindade. E tal qual Deus Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo também. Então ele não é uma influência, não é uma força que vem sobre nós. Mas alguns tratam como se fosse uma força completamente abstrata que vem, naquela vigília eu fui cheio do Espírito Santo, ele veio um fogo sobre mim, eu senti um vento forte, veio sobre o meu corpo, eu até caí no chão. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando eu digo, eu quero mais do Espírito, eu estou declarando, eu quero mais de uma pessoa. E como vai haver uma revelação de que realmente eu estou cheio do Espírito? É quando nós começamos a perceber em nós aquelas coisas que o Espírito Santo produz em nós. Diga isso, a presença do Espírito em mim traz evidências. Eu posso demonstrar que eu estou cheio do Espírito Santo quando na minha vida há uma abundância daquelas coisas que o Espírito Santo traz à minha vida. Não existe o irmão que diz, puxa, olha, sabe, eu estou quase cheio do Espírito. O meu ser, eu tenho um terço do meu ser está com o Espírito Santo. A metade do meu ser está com o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito pela metade. Não. Um terço só do meu ser está cheio do Espírito. Aí tem que encher o restante. Parece que as pessoas veem o Espírito Santo como um gás, algo abstrato que vem, e pode ele estar cheio, pode estar pela metade, um terço,
Não, o Espírito Santo, quando vem a nós, ele vem de maneira plena. Se ele é uma pessoa, então ele vai me encher plenamente, na totalidade. O próprio Senhor Jesus diz assim que Deus Pai, ele não dá o Espírito Santo por medida. Então, quando você diz quero mais do Espírito, não significa que você quer uma dose homeopática, que leve um pouquinho mais. Você quer botar gasolina no carro, vai lá no posto, olha, coloca aí. Alguns lá pedem R$10, R$20, outros pedem 50, né? Põe aí o combustível. Outros pedem para encher. Mas quando nós pedimos a Deus o Espírito Santo, nós estamos pedindo que uma pessoa venha para dentro de nós, de maneira total, de maneira completa. Por outro lado, nós já ouvimos tantas pregações do Espírito Santo, pessoas têm informações sobre o Espírito Santo, até creem no Espírito Santo, porém muitas vezes não desfruta da presença dele. Porque a minha mente pode estar cheia de informações. Quantos fizeram o Instituto Bíblico aqui? Levante a mão. Quem fez o Instituto Bíblico, com certeza, você teve uma matéria chamada pneumatologia. É a matéria que estuda sobre o Espírito Santo. E você fica no seminário 3, 4 anos aprendendo sobre o Espírito Santo, informações. Te enche de informações. Te leva a crer. Crer em você, é uma crença pelo Espírito Santo. Agora, quantos passaram por esse tempo? Creem no Espírito Santo. Tem a crença, porém não tem a presença. E é a presença do Espírito Santo em nós que faz a diferença. Alguém pode saber muito sobre Jesus? Nós estávamos na feira, agora foi no sábado, não nesse sábado, no outro, e tem um bananeiro lá de Dorianópolis, a gente compra banana com ele todo sábado, né? Aí a gente tem, ele é crente, a gente tem falado de Jesus, compartilhado as experiências com ele, já passamos as músicas aqui da igreja para ele ouvir, ser edificado, e tem um senhor que vem sempre ajudar ele. É um senhor já aposentado, ele, sábado não tem nada, então ele faz uma boa caminhada de manhã e daí vai lá para a feira estudar nas barracas para encher o tempo. Até uma pessoa assim legal tal. E aí a gente estava conversando na barraca ali sobre Jesus, falando. De repente, aquele senhor disse, eu também tenho Jesus. Eu sou espírita. E creio em Jesus, eu tenho Jesus. Já me veio o coração. É o outro Jesus. Porque Paulo disse que tem um outro evangelho. Se alguém anuncia um outro evangelho, outro Jesus, que não é aquele que nós anunciamos, seja anátema. Mas ele interferiu na hora e disse, eu tenho Jesus, e já me veio o coração, mas não é o Jesus que nós servimos. Você vai falar com católico, vai falar com pessoas da religião, eles vão chegar e vão dizer isso. Tenho Jesus, conheço Jesus, mas só mentalmente, só de crença. Agora, quando nós entramos para o âmbito do cristianismo, tem muito crente que nunca teve uma experiência sequer com o Espírito Santo. Alguns lugares fazem até pregação contra. E alguns estudam, mas nem sequer têm uma experiência com o Espírito Santo. Agora deixa eu falar algo com você. No dia que você abriu o teu coração e recebeu Jesus, você recebeu a nova vida. E naquele exato momento, o Espírito Santo entrou para dentro de você, para fazer morada. E diz a Bíblia lá em Coríntios, capítulo 5, que o Espírito Santo, então se une com o meu Espírito, para ser uma só coisa diante de Deus. E aqui está o selo da nossa vida cristã. Um filho de Deus é caracterizado exatamente por essa grande experiência. E eu não posso ter isso de uma maneira mental. Tem que ser realmente por experiência. Diga comigo, eu preciso conhecer o Espírito Santo.
E quando isso acontece, você vai, como o apóstolo Paulo declarou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma substituição de vida. O que marca realmente a nossa entrada no reino de Deus, a chancela que dá a garantia de que eu sou um filho de Deus, nascido de novo, participante do reino, é saber que um dia Ele entrou dentro de mim, se uniu comigo, faz morada dentro de mim, e onde eu vou, eu carrego comigo o Espírito Santo. Ele não é a força que vem sobre nós, não é uma influência, mas é uma pessoa e que passa a habitar lá no nosso interior. Eu não sei qual a tua experiência que você que está aqui nessa noite. Eu vou pedir que você feche os olhos um pouquinho. Feche os olhos aí, em nome de Jesus. Nós precisamos ter o governo do Espírito sobre nós. Nós temos que declarar, chegar ao ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa expressão Cristo vivendo em mim implica em algo muito sério, gente. Fala exatamente do governo, do controle do Espírito Santo em nós, a direção dele em nós. Eu não posso dizer, eu tenho uma vida, estou cheio do Espírito Santo, se eu não vejo Ele guiando a minha vida. Se de repente eu mesmo conduzo os meus passos, os meus caminhos, você tem que chegar ao ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, habita em mim. Aleluia. E se você tem essa experiência, você reconhece que Ele é o chefe, é Ele que governa. Por isso, em nome de Jesus, aí no teu coração, que você feche os olhos agora, por favor, fique de olhos fechados, não vamos distrair. Estamos guerreando hoje aqui, desde o começo, estava falando com a minha esposa, contra um espírito de distração. Está roubando a atenção de pessoas aqui, tirando você do foco. Não perca o foco, em nome de Jesus. Que no teu coração você possa determinar hoje, Senhor, a partir de hoje, eu quero que Tu seja assim. De verdade, o meu Deus, o meu Senhor, venha habitar em mim pelo Teu Espírito e conduza a minha vida. Diga comigo suavemente, diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu Te necessito. E eu quero que Tu venhas à minha vida hoje. Eu quero receber-Te como meu Senhor, como aquele que irá governar a minha vida, desde agora para sempre. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que não permitiu o Espírito Santo me guiar. E eu declaro hoje que a minha confiança, Senhor, está em Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vejo algumas pessoas novas que não são da casa aqui. Quem tem visitado aqui a igreja nos últimos dias, levante a mão. Pessoa que não é membro aqui da igreja, por favor, levante a mão. Pode baixar. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês que levantaram a mão, de consciência, um dia vocês chegaram, o dia do Senhor, declarando, Senhor, eu estou abrindo meu coração, eu quero receber a Ti como meu Salvador, como meu Senhor. Todos fizeram isso? Dos que levantaram a mão, por favor, quem não fez esse tipo de oração, levante a mão. Glória a Deus, todos fizeram. Então você tem que ter a consciência de que o dia que você fez isso, o Espírito Santo veio habitar em teu coração. Amados, se nós nascemos de novo, se o Espírito de Deus está em nós, uma das primeiras coisas que nós começamos a entender é que Jesus é o Senhor, é Ele que comanda, Ele que dirige as nossas vidas. Quando você diz Jesus é Senhor,
Essa palavra no original grego é muito forte, a palavra Kyrios. Kyrios quer dizer chefe total, autoridade suprema, aquele que tem toda a autoridade. Se eu digo Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Kyrios, a autoridade máxima sobre a minha vida. É Ele que tem que governar, Ele que tem que dominar, Ele que tem que dirigir. Diga ao seu vizinho, Jesus é o teu Senhor. E esse Senhor habita dentro de você. Porque a Bíblia diz que o Senhor é Espírito, é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa. As pessoas têm dificuldade de entender a doutrina da triunidade. Eu já nem chamo de trindade, eu chamo de triunidade, porque são três em um. É a mesma pessoa. A trindade passa a habitar dentro de nós. Muitas vezes você vê um evangelho completamente capitalista sendo anunciado por aí. É aquilo que eu posso chamar de o evangelho da oferta tentadora, onde as pessoas até recebem Jesus por conveniência e faz de Jesus de repente como se fosse um serviçal, um servente. Para algumas pessoas, até mesmo a oração, as pessoas mais abastadas, ricas, elas têm pessoas que trabalham para ela, tem mordomo. Quantos tem mordomo aqui? Você tem pessoas na tua casa que te servem? Elas simplesmente sentam na mesa, querem ser servidas, pegam um sininho, a pessoa já vem correndinho, vê o que precisa. E se eu não tenho uma visão de que Jesus é Senhor, que eu sou rendido a Ele, que Ele é o meu guia, aquele que me conduz, eu posso viver esse tipo de cristianismo, gente. Onde até a minha oração vai ser, sabe o quê? O sininho acionando para vir me servir. E eu acabo fazendo Jesus servo e não Senhor. Pedro, a mensagem dele que impactou no dia de Pentecostes foi o seguinte: saiba, pois, ó casa de Israel, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Levanta uma das suas mãos e diga: Jesus é o Senhor. Aleluia. E uma vez que o Espírito Santo veio na minha vida e na tua, fique sabendo que Ele veio na totalidade. Não é em partes, não é um terço do meu ser, não é a metade, não é um quarto. E o Senhor não dá a mim, não dá a você o Espírito Santo por medida. Ele nos dá na sua totalidade. Estava falando com a minha esposa hoje, não tem meio termo. Ou você está cheio do Espírito ou não. Diga ao seu vizinho, ou está ou não está. Não tem meio termo. Agora eu quero trazer algumas evidências para vocês aqui, que demonstram que realmente eu estou cheio do Espírito. E quando me coloco diante de Deus, eu digo: Senhor, quero mais do Teu Espírito, né? Que o Teu Espírito venha sobre mim. Quando eu digo isso, eu estou querendo que a pessoa dele venha sobre mim com todas as atribuições que ele tem. É o governo dele em mim, é o fruto do Espírito na minha vida, os dons. E eu enumerei algumas coisas aqui que está ligado ao Espírito Santo. E se eu digo que eu estou cheio do Espírito, essas coisas têm que ser reveladas na minha vida. Anote isso que é importante. Primeiro, anote aí: o que vem do Espírito Santo em minha vida. Comece a anotar. Então quando você diz: Espírito Santo, eu quero mais de Ti, você está pedindo que venha mais sobre você essas coisas que eu vou mencionar. Primeiro, o governo dele. Anote aí. Primeiro, seu governo.
E por que eu digo isso? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Abra sua Bíblia e veja. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Diga isso. O Senhor é Espírito. E se eu peço mais, quero mais do Espírito. E se Ele é Senhor, então quando Ele vem a mim, o que Ele manifesta como Senhor? O seu governo sobre a minha vida. Ele começa a dominar nas áreas da minha vida. Eu estou declarando, Senhor, eu quero mais o teu governo sobre a minha vida. Aí eu pergunto a você, verdadeiramente você quer mais? Se eu quero conduzir a minha vida, fazer as coisas da maneira que eu penso, é muito incoerente eu chegar, Senhor, quero mais do teu Espírito, mas não estou disposto a ter o controle do Senhor na minha vida. Eu quero comandar, eu quero tomar as minhas decisões, agir contrário muitas vezes àquilo que Deus quer. Diga isso. Quando eu peço mais do Espírito Santo, eu estou pedindo o governo de Deus em minha vida. Por quê? Porque o Senhor é Espírito. Segundo lugar, o que o Espírito Santo traz sobre nós? O próprio poder de Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria e até os confins da terra. Gente, o Espírito Santo é poder, manifesta poder. Quando eu digo, Senhor, quero mais do teu Espírito, Senhor, dai-me poder para vencer o mal, para vencer as tentações, para vencer a minha carnalidade. Gente, eu não posso declarar, puxa, eu estou cheio do Espírito Santo, mas vivo uma vida na carnalidade. Diga ao seu vizinho, você não pode declarar que está cheio do Espírito Santo. Você vive na força da carne. Para muitos no legalismo, o cristianismo é uma experiência onde ele está cheio de regras e princípios que tem que cumprir constantemente. E é interessante que dentro do legalismo, quando eles não cumprem isso, não conseguem vivenciar, não conseguem obedecer, eles ficam completamente frustrados. Agora, a nossa vida cristã não é um conjunto de regras, ou um conjunto de preceitos, de princípios, não. A vida cristã está assentada exatamente no poder de Deus, e o Senhor nos dá exatamente esse poder para poder fazer o quê? Cumprir os princípios da palavra, para cumprir os mandamentos. Quer ver? Vou dar a você um exemplo. A Bíblia diz assim, que eu e você temos que amar quem? Os nossos inimigos. Quem consegue amar os inimigos aqui? Seja sincero. Pergunta ao seu vizinho, você consegue amar teu inimigo? Aquele que te faz mal? A menos que você tenha um poder sobrenatural dentro de você. E é obra do Espírito Santo. Então o poder de Deus não é simplesmente para você pisar na cabeça de demônio, chutar demônio, né? Isso aí acontece mesmo, mas é para você cumprir aquilo que de maneira legalista, aquilo que a tua força não pode. E só pode amar realmente os inimigos alguém que está revestido de um poder sobrenatural. Jesus disse, olha, se alguém te ferir um lado do teu rosto, oferece outro. As pessoas querem revidar. É prejudicada por alguém, quer prejudicar o outro.
a menos que ele tenha um poder sobrenatural agindo nele. Aí sim, se alguém pede para dar uma milha, ele dá duas. Se alguém pede a túnica, ele dá a capa também. Diga ao seu vizinho, você precisa o poder do Espírito para poder vivenciar esses mandamentos. Então quando digo, Senhor, quero mais, Espírito Santo, quero mais, eu estou dizendo, Senhor, quero mais poder para mim poder obedecer, para mim poder cumprir aquilo que eu não posso cumprir com a minha força. Gente, e aqui está a maravilhosa revelação da graça do Espírito Santo, que muitas pessoas aí banalizam. Hoje é um abuso completamente da graça, né? Tem a visão da super graça, que tomou um outro caminho completamente diferente, e usa até a graça justamente para justificar ações pecaminosas. E a graça de Deus, amados, não é para me levar a uma posição de, entre aspas, supostamente uma liberdade para fazer o que eu quero, não. A graça de Deus vem a nós para nos fortalecer, para dar uma força violenta, para você cumprir os mandamentos de Deus e ter uma vida de obediência. Por isso, um cristão não cai em pecado. Por quê? Porque tem a força da graça que o liberta. É a força do Espírito Santo. Pergunta ao seu vizinho, você consegue amar teus inimigos? Pergunta a eles, se alguém te dá um murro na face esquerda, você dá a direita para ele dar um murro? O pessoal vai dar 2. Mas o poder do Espírito Santo em nós nos dá uma força para perdoar, para de repente ir abençoar aquela vida ainda. Eu fui tremendamente abençoado pelo ministério de um irmão chamado Otmani. Quem já leu algum livro do Otmani? Leia os livros, porque é tremendo. Esse irmão era tão cheio do Espírito Santo que no regime comunista ele pregava o evangelho, tentaram fazer calar ele, botaram uma posição para não pregar o evangelho. Ele continuou pregando, cortaram a língua do Otmani para não pregar mais. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo que com a mímica ele conseguia pregar e levar pessoas a Jesus. Cortaram as 2 mãos dele. As pessoas só de olhar nele, os olhos dele eram tão singelos, a presença do Espírito Santo na vida dele, que as pessoas se convertiam. Furaram os 2 olhos dele. Os livros mais importantes que ele escreveu dentro da prisão. Esse é um homem que na eternidade eu quero ter longas conversas com ele, lá no reino celestial, gente. É um ministério que me abençoa tremendamente. Ele compartilha uma experiência lá dos irmãos que ele, no meio com quem ele vivia na China. Uma família de cristãos plantavam arroz. E eles tinham que levantar muito de madrugada para poder irrigar a plantação de arroz e buscar água muito longe. Tinha as valas, enchiam as valas de água. E depois iam descansar, iam dormir. E uma família enorme, também eram fazendeiros. Sabe o que eles faziam? Iam lá e roubavam a água para irrigar a plantação deles. Isso já estava se arrastando por muito tempo. Aí eles tomaram uma decisão, disseram, nós vamos fazer o seguinte, em vez de nós levantar às 3 da madrugada, nós vamos levantar à 1 da madrugada e vamos regar o terreno deles antes, depois o nosso. E começaram a trazer água e regar lá, a fazenda lá que roubava a água deles. Aí disse, puxa, essa família tem algo diferente. Por que esse tipo de comportamento? Começaram a se interessar pelo Senhor aqui, aquela família,
servia. E sabe qual foi o resultado? Uma conversão ao cristianismo, a Jesus, de toda aquela família que ia roubar água. Agora imagina se eles tivessem um outro comportamento. Amados, o Espírito Santo nos dá poder, aleluia, para cumprir aquilo que nós não podemos cumprir com a nossa força, com o nosso entendimento. Terceiro lugar, anote aí, a guia do Espírito Santo sobre nós. Quando digo, Espírito Santo, quero mais, Espírito. O Senhor diz, Espírito, quero mais da tua direção, da tua guia sobre a minha vida. Veja lá em João 16:13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Em outras palavras, estou dizendo, Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti. Guia a minha vida. Veja Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão. E se você é filho de Deus, você é guiado por quem? Pelo Espírito Santo. E ouça, e quem é guiado não se guia. Reflita um pouquinho nas suas decisões. As decisões que você toma, direção. Você para pedir ao Espírito Santo, me guie. Que caminho devo andar? Ou você age de maneira precipitada? Os maiores problemas que nós encontramos em aconselhamento pastoral, amados, é que a maioria das pessoas tomam medidas precipitadas, agem por impulso, não são guiados pelo Espírito Santo, e as consequências vêm de uma maneira muito errada na vida delas. Diga ao seu vizinho, quando você é guiado pelo Espírito, você sempre será levado a um bom termo. Haverá resultados maravilhosos que te levarão à bênção. Vou dar um exemplo. Quantos aqui já compraram carro sem a direção do Espírito Santo? Levante a mão bem baixinho para ninguém ver. Esse é o problema, gente. Dizia um cunhado meu, nem é crente. Ele dizia, olha, você comprar carro sem ter ciência de como está esse carro, é pior do que pega de mãe. E eu digo, se pegar um carro sem a direção do Espírito, gente, é pior do que pega de mãe. Lembra que quem veio na escola de finanças aqui? Gente, hoje está um perigo o comércio de carro aqui na cidade. Estava falando, cadê o Maicon? Né? Meu Deus, a maioria das lojas, meu Deus do céu, é só na base da falcatrua. A tal loja lá, acho que já passa de 4 milhões, né, de prejuízos. Falei que tem crente na escola de finanças, vai vender um carro, o motor já está fumando, soltando fumaça para todo canto, esquentando. Ele vai lá, pega uma banana, 2 bananas maduras, coloca lá dentro do motor, do óleo, para ficar grosso, para camuflar, para mascarar. A pessoa anda 2 dias, acontece exatamente isso. E crente faz isso. Agora, se um crente é guiado pelo Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Né? Você tinha deixado o carro, como é que foi o negócio? Você deixou o carro lá naquela loja para vender, e aí você foi lá e pegou. Você não ia perder o carro. Gente,
Aprenda, nós temos que depender do Espírito Santo, gente, nas mínimas coisas, até nos negócios, Ele nos guia. O Espírito Santo, Ele é o Paracleto, diz que Ele está do nosso lado para nos ajudar. Está lá em João, de maneira clara, o nosso ajudador. Amém. Espírito Santo, Deus está nesse negócio ou não? Eu lembro que nós fomos comprar, para investir o dinheiro que veio lá do banco, do acerto que teve, a gente precisava de um imóvel. Apareceu cada coisa, né, Rússio? Espírito Santo, nos guie. Tu estás nisso, Senhor? Não. O Senhor já fechava as portas. E quando vem do Espírito Santo, gente, quando nós compramos o terreno, construímos a casa, a hora que parou o carro lá na frente, a moça imobiliária foi levar nós, já veio o coração da minha esposa. É aqui. Esse é o lugar de vocês. E veio para mim também. Digo ao seu vizinho, o Espírito Santo, Ele te guia sempre. Então quando digo, Espírito Santo, quero mais de Ti, eu estou dizendo, Espírito Santo, quero mais da Tua direção. Quero mais da Tua guia. Me dirija, não deixa eu entrar em barco furado. Não me deixa entrar em caminhos no qual Tu não estás. Número 4. O ensino e a sabedoria do Espírito. Quando eu digo, Espírito Santo, quero mais de Ti. Quero mais do Teu ensino e da Tua sabedoria. Aleluia. Olha o que diz a palavra em 1 João 4:27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, a respeito do quê? De todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Eu e você precisamos sim do ensino da sabedoria do Senhor para fazer a vontade dele e não a nossa. Precisamos ser ensinados a viver com sabedoria em todas as coisas que envolvem a nossa vida, especialmente aquelas coisas que se manifestam a nós em ciclos repetitivos crônicos. E pode passar o tempo e essas coisas continuarem em nós. Na escola de homens estava falando aqui sobre a questão de Acabe e falando justamente sobre a questão dos ciclos repetitivos crônicos na vida das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não têm sabedoria, não têm de maneira nenhuma um espírito ensinável. São pessoas que agem por reflexo e colhem os resultados mais terríveis. Aí você vai ver esse comportamento, quem sabe, vem desde criancinha, desde pequeno. Ainda que os pais eram crentes, não dependiam do Espírito, não passaram a bagagem de ensino e sabedoria para os filhos, na mais tenra idade, essas crianças não tinham sabedoria em nada, se tornaram adolescentes, vivendo dessa maneira, vê a juventude agindo daquela mesma maneira, se tornam adultos, aquele ciclo repetitivo, sempre ali de maneira contínua na vida deles, nunca consegue mudar. Diga ao seu vizinho, você sabia que as etapas da vida, que o tempo não muda os ciclos repetitivos na vida de uma pessoa? Somente a entrada de Cristo pode trazer mudança. A pessoa pode envelhecer, fica madura de idade, vai repetir as mesmas coisas que fazia quando era criança, gente. Porque esses ciclos repetitivos, eles não mudam. Somente a força do Senhor para quebrar completamente. E aí está exatamente o trabalho do Espírito Santo. E quantas pessoas demonstrando em suas vidas isso? Escolhe finanças para ajudar o cristão
ajustar a sua vida financeira. Nós lamentamos, porque eu sei que há pessoas aqui na casa que tinham que estar nessa escola, porque nos alinhamentos fica bem clara a situação. Eu sei conduzir as minhas finanças, mas está endividada, e fica mais endividada lá na frente, fica financeiramente atrapalhado, por quê? Não tem sabedoria, não tem o espírito ensinável. E o que nós trouxemos aqui foi ensinos. Alguém essa semana chegou e disse: puxa, olha, veio tanta coisa, bagagem na escola de finanças, que eu preciso colocar em prática muitas coisas estão conduzindo errado na minha vida. A Bíblia diz assim: errais por não conhecer o quê? A Bíblia, as Escrituras e o poder de Deus. Ciclos repetitivos, crônicos, na área de finanças, gente. Está sendo trabalhado aqui com cabeças e com as irmãs, o Beuã e a escola de homens. Agora você vê que em meio à igreja do Senhor, do modo geral, há relacionamentos, amados, que estão quase que acabando. Há um desajuste muito grande. Pais que não conseguem se comunicar com os filhos, cônjuge que não consegue se comunicar um com o outro. A situação vai de mal a pior. Passam-se os anos e as coisas continuam igual. Ciclo repetitivo. Porque não tem sabedoria, não tem ali um espírito ensinável. Amados, se eu digo que estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar, ele vai dar sabedoria, vai orientar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá, sem medidas. E quantos pais precisam de sabedoria para conduzir os filhos no caminho do Senhor? Estamos vivendo um tempo crucial, gente. Nós vamos a diversos lugares e o que nós ouvimos da boca de líderes, as batalhas que passam, principalmente dentro das suas igrejas, naquilo que diz respeito às crianças novas. Por exemplo, hoje as redes sociais, meu Deus, está trazendo a destruição dentro das casas, gente. Muitas vezes a criança novinha, sabe quem é o mestre? A mestra dela? Um camaradinha chamado celular. E os pais já não têm controle mais. Agora, se o Espírito Santo faz habitação nessas vidas, nessa casa, a sabedoria vai estar presente ali sim. Ensino e sabedoria. Número 5. O fruto do Espírito. Alguém pode identificar se uma pessoa está cheia do Espírito, se nota nela a abundância dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E quanto a essas coisas não há lei. Então quando eu digo, Senhor, dá-me mais do teu Espírito, estou dizendo, dá-me mais dos frutos desse Espírito. Dá-me mais amor para eu impartir às pessoas, aos necessitados. Gente, é impressionante hoje. Você vê muitas vezes a falta de amor que há até em meio do cristianismo. Por que estou dizendo isso? Eu não sei se você de vez em quando dá uma analisada aí, o que os ministérios estão falando na rede social. O que eu vejo de pastor um contra o outro, um xingando o outro, gente, falando mal do outro.
Irmãos falando mal do outro. Não é isso que acontece? Isso começa numa rede social e acaba num ambiente de guerra, tal que nós estamos vendo entre as nações. Ucrânia e Rússia, Hamas e o povo de Israel. Tudo é uma consequência, houve um estupim e isso vai crescendo e gera essas coisas que nós estamos vendo. Agora, sabe por quê? Toda essa briga nas redes sociais é pastor com pastor, irmão com irmão. Falta o fruto do Espírito. Coloca lá novamente o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Quantos crentes sem alegria, sem gozo? E a alegria não pelas coisas externas, por aquilo que está acontecendo, mas uma alegria interior que me leva a uma capacidade tremenda para levar uma vida transcendental, acima das coisas que acontecem no dia a dia aqui. Há coisas que acontecem para nos trazer desgosto? Sim ou não? Vamos ser reais aqui. Não há situações que vêm para entristecer você? Quantos passaram por esses últimos dias? Agora, se você tem o fruto do Espírito, você tem uma alegria dentro de você, uma experiência de gozo espiritual que não vem pelas coisas externas, mas vem por aquilo que está dentro de você. E você supera essas coisas. E aí você pode ter uma vida cristã normal. Diga ao seu vizinho, essa é a vida cristã normal. Então quando eu digo, Espírito Santo, quero mais. Estou dizendo, quero mais amor. Quero mais teu fruto. Quero mais paciência. Quero mais domínio próprio, autodisciplina. Está vendo? Não adianta eu dizer que eu estou cheio do Espírito Santo se eu não tenho essas coisas reveladas, manifestas em mim. São coisas que são ligadas a Ele. Anota aí, número 6. É o Espírito Santo que determina o desígnio para a nossa vida. Deus tem um propósito com cada um de nós. Há um propósito de Deus específico para cada um, e nós só podemos cumprir cheio do Espírito Santo. Por isso lá em Mateus 4, 18 e 19, Jesus declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe qual é a palavra, para mim particularmente, mais importante nesse versículo aqui? É a preposição para. Por quê? Porque o Espírito vem sobre nós. Nós somos cheios do Espírito. Há um para quê? Existe um objetivo, existe uma finalidade. Qual? Cumprir o propósito de Deus. Diga ao seu vizinho, uma das razões para que o Espírito Santo esteja dentro de você é para você cumprir o propósito de Deus. Isso que Jesus ensinou. O Espírito está sobre mim para. Número 7. Quando eu digo, quero mais, Senhor, mais do teu Espírito, eu estou dizendo, Senhor, eu quero abundar nos dons do teu Espírito. Quantos têm dons espirituais aqui? Você sabia que está à tua disposição? Dons espirituais são ferramentas. Não é um enfeite na tua vida. Tem gente que recebe dom espiritual, parece que para ele é um adorno. Para ele fica orgulhoso que nem um pavão. Falo línguas, profetizo, tenho palavra de conhecimento, tenho palavra de sabedoria, tenho discernimento de espíritos, que nem um pavão. Diga ao seu vizinho, dons espirituais não é enfeite,
é ferramenta para você cumprir o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz, pode ler lá, né, em 1 Coríntios 12, no verso 4 a 11, a diversidade de dons os 9, e é dada a cada um de nós para aquilo que é útil. Que coisa tremenda, amados. Nós já tentamos, pregamos aqui umas 2, 3 vezes, vamos pregar mais vezes, até cair no coração das pessoas, sobre evangelismo profético, gente. Sabe o que é evangelismo profético? É você fluir os dons do Espírito lá onde você está, lá no trabalho, na escola, na rua, no supermercado. Dons espirituais já não é só aqui para casa. Há pouco me veio uma palavra de conhecimento aqui. Pessoa enferma no aparelho urinário, oramos, pessoas são curadas. Aí nós pensamos que isso é só para dentro da casa, no meio dos irmãos. Não, isso é lá para fora também, no lugar que você trabalha. Aqui nós exercitamos os dons espirituais e edificamos-nos mutuamente. Agora, lá no seu local de trabalho, isso pode ser uma chave, pode ser um começo para você ministrar coisas importantes e profundas na vida das pessoas. Você está tão cheio do Espírito, está abundando nos dons, que de repente tem um doente lá no local de trabalho, lá na fábrica. Você vai, puxa, olha, você está doente, né? Você está com problema de estômago. Mas quem te falou? Quem te contou? Ninguém. O Espírito Santo. Eu tenho um Senhor que vive em mim, e esse Senhor me dá dons. Vai lá, ora, a pessoa é curada. De repente na escola, lá na universidade, tem uma pessoa lá desalentada, sem ânimo. Uma das funções do ministério profético está lá, 1 Coríntios 14, verso 3, consolar, edificar. É algo tremendo isso aí. Quer dizer, exortação é animar. Edificação, consolação. Você vai e ministra alguma coisa para a pessoa. Ela fica impactada, mas como é que você sabe da minha situação? Aí você diz, é o Espírito Santo. Aquele que conhece todas as coisas, ainda aquelas que estão em oculto. Meteu essa informação e eu quero abençoar a tua vida. Aleluia. Diga isso ao seu vizinho, dons do Espírito. Não é só aqui dentro da casa, é aonde você estiver. Aleluia. É no ambiente onde você está. É no lugar onde você move, na escola, nos familiares, da vizinhança. Senhor, quero mais do teu Espírito. Senhor, quero mais dos teus dons, para ser útil, para abençoar, para trazer uma boa palavra ao cansado, para curar o enfermo. Aleluia. Tem algo mais que preciso falar para você aqui. Estamos falando aqui de ser cheio do Espírito, relacionamento com o Espírito Santo. Agora, você sabia que a nossa relação, nosso relacionamento com o Espírito Santo não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla? Diga ao seu vizinho, você sabia que o teu relacionamento com o Espírito Santo é uma via de mão dupla? Por quê? Eu me coloco diante do Senhor e peço, quero mais do teu Espírito. E você sabia que o Espírito de Deus quer mais de você? Ele quer ter lugar na totalidade em tua vida? E se nós retemos, não permitimos que Ele esteja reinando e operando em certas áreas, Ele não vai ser uma totalidade na minha vida. Agora, por que eu digo isso? A palavra de Deus me dá essa garantia. Veja lá em Tiago 4:5. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós? Diga ao seu vizinho, o Espírito Santo anseia, anela por você. E diz Tiago aqui, ao ponto de sentir ciúmes.
Quantos creem que você é tesouro particular do Senhor? Quantos creem que o Senhor pagou um preço alto pela tua vida? E então Ele tem ciúme de você. Ele não quer ver você envolvido em coisas eternas. Se Ele pagou um preço, você pertence a Ele. Se você é um tesouro especial para Ele, diz aqui que o Espírito Santo anela as nossas vidas ao ponto de ter ciúme. É interessante, você chega e diz: Espírito Santo, quero mais de Ti. E o Espírito Santo vem na tua direção: eu também quero mais de você. Aleluia. E é um relacionamento tremendo. Tem um livro lá, Bom Dia Espírito Santo. Livro tremendo. Fala do relacionamento nosso com o Espírito Santo. Esse relacionamento, o Espírito Santo quer mais de nós. Não é somente você que quer mais dele. Aleluia. Deixa eu falar aqui com os casais. Vou dar uma chave aqui para os cônjuges. Quando uma esposa que deseja que o marido lá satisfaça mais as suas esperanças, as suas expectativas, se você sente que precisa de atenção maior aí do teu esposo, se você anela isso, sabe o que você tem que fazer? Pense um pouquinho. Você vai corresponder a isso. Aquilo que você busca, aquilo que você anela, você vai direcionar na direção dele e vice-versa. Porque no relacionamento conjugal é uma via de mão dupla, gente. Nos relacionamentos ministeriais é assim também. E no relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, da mesma maneira. Se você deseja que Deus esteja preenchendo as suas expectativas, procure preencher as expectativas dele com relação a você. Diga ao seu vizinho: é uma experiência recíproca. É assim que nós construímos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A chave para um bom relacionamento sempre será esta: dar-se totalmente. Quantos querem mais de Deus aqui? Se deem totalmente a Ele. Cumpra o desejo, o anseio dEle. E Ele vai cumprir o anseio do teu coração. Estamos quase encerrando aqui. Eu quero deixar com você aqui algumas questões que eu acho muito importante. Vamos estabelecer algo aqui. Primeira coisa, anota aí no teu espírito. A fome por mais do Espírito Santo na tua vida é algo fundamental, é algo essencial. Tem que estar presente. E quando você tem essa fome, o Senhor vai vir de maneira plena para te encher. Não tem como você desejar um pouquinho do Espírito Santo. Eu quero um pedacinho da pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Então ele vem na totalidade. E a fome é a chave. Por exemplo, o leão é o rei de quem? O rei da selva, da floresta. Ele tem força, é ousado, mas quando essa força se manifesta? Quando tem fome. Se um leão está bem alimentado, bem nutrido, ele deita no chão, você passa perto e nem se move. O leão que nós vimos no safari, né, Rocio? Deitadão lá. Claro, estava com o bucho cheio, estômago cheio. Agora você está com fome, ele vai colocar ali a sua força, a sua ação. Você torna veloz, caçador, ousado. Diga ao seu vizinho: é a fome que determina a tua ousadia, que determina sim a tua intensidade. Quantos têm fome aqui do Espírito Santo? Aleluia.
E quando você tem a fome pelo Espírito Santo, sabia que essa fome supera todas as outras tipos de fome que você tem? Porque eu vejo na igreja, nós trabalhamos com libertação, cura interior, nós vemos diversos tipos de fomes na vida de pessoas, que não é a fome autêntica. Na cura interior encontramos pessoas com fome de amor, fome de sentido, fome de valorização, fome econômica, fome de autoestima, fome de companhia, porque já não aguenta a solidão. E o diabo, gente, é tão terrível, que ele vem na direção das pessoas, em cima das debilidades dela. E muitas vezes, motivos completamente legítimos. E o diabo traz uma opção, um caminho ilegítimo, para amarrar de maneira sagaz a pessoa. Lembra o que aconteceu com Jesus? Mateus capítulo 4. 40 dias em jejum. E o diabo veio para tentá-lo, não foi no primeiro dia, mas sim no 40º dia. No dia 40, não no dia 1. E diz a Bíblia ali: e tendo Jesus fome, veio o diabo. Gente, um momento de debilidade, 40 dias sem comer. No 40º dia, que era o auge, imagina como estava Jesus ali sem alimento, sem provar um alimento todos esses dias. Ter fome era algo legítimo. Agora o diabo traz uma via, um caminho ilegítimo. Faz com que essas pedras se tornem pães, se tu é o Filho de Deus. E é assim que o diabo vai agir nos momentos de debilidade. Por exemplo, nós conversamos muitas vezes nos seminários do interior, pessoas que vêm, gente, você percebe que ela está numa carência terrível, está na solidão, há uma fome de amor nela, violenta. É algo legítimo, mas o diabo vem de maneira ilegítima. Traz diante dela, nesse momento de fome, uma comida que é uma sucata. Traz um toibufu. Vem um relacionamento, ela corre para aquele tipo, ganhando o amor da pessoa. Não é duradouro, acaba logo. Essa pessoa sai ferida. Quem sabe até abusada emocionalmente. Quem sabe ela mesma é o fator para prejudicar outra pessoa que se aproximou dela. E de repente aquilo ali acaba de maneira terrível. Sabe o que é isso? Uma fome sendo suprida de uma maneira completamente ilegítima. Fome de sentido? Pessoas que não têm objetivo na vida, ele corre de todo lado, né? Corre, esse projeto, aquele outro, não leva a nada, de repente só traz cansaço a ele, e ele fica pior do que estava antes. Aí se eu posso chamar de pessoas que correm aí, até às vezes é como aquela pessoa que vive comendo comidas rápidas, principalmente os jovens, né? Não estão nem aí. Lanche, não está nem aí, saturado ali de calor, de graxa, de gordura saturada, ele come. Eu lembro quando era jovem, passava no lanchonete, não está nem aí. Fritura, comida toda saturada. Hoje, meu Deus, me dá até um arrepio desse tipo de comida, gente. É verdade, só de pensar mesmo me passa mal, gente. E quantas pessoas querem uma comida rápida e entram nesse tipo de coisa aí? O final é terrível. Por quê? Porque quis simplesmente satisfazer um tipo de fome. É legítimo ele querer ter êxito,
ter sucesso, mas muitas vezes vai de uma maneira ilegítima. Fome de valorização e estima. Tem pessoas que gostam de se alimentar das migalhas que caem da mesa. E na igreja nós vemos pessoas que vivem muitas vezes mendigando valorização dos outros. Tem pessoas que têm uma autoimagem tão negativa. Ela quer ficar perto de um pastor que paga bastante, de um pastor que tem não sei quantos lá na rede social, de uma pessoa que tem um nome conhecido. Por quê? Porque ela vive mendigando o relacionamento. Ela tem problemas na autoimagem dela, gente. São pessoas que têm problema na sua autoestima. Então aquilo ali faz bem para ela, e ela muitas vezes de repente acaba sendo frustrada, porque ela vive procurando a aprovação da sua vida nos demais. Isso é terrível. Diga ao seu vizinho: nunca busque aprovação na vida de outras pessoas. Diga: sobre você há um Pai amoroso que já te aprovou, e de maneira incondicional. Nós não precisamos disso. Diga ao seu vizinho: você não precisa pegar carona na cauda de um cometa para ficar conhecido, para todo mundo te ver. Não precisa isso, gente. O Filho de Deus, ele tem, aleluia, uma identidade firmada por Deus. Jesus não precisava disso. Queriam fazer dele alguém famoso. No batismo veio a declaração: eis aí meu filho, em quem eu me comprazo. E ele vai, firma a identidade de Pedro lá, quando teve a revelação: eis que te digo, tu és pedra, um pedaço de pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E leva a identidade dele. Agora tem gente que vive mendigando reconhecimento. É tipo aquele que come as migalhas das mesas. Fome econômica. Tem gente que quer enriquecer rápido. Falamos na escola aqui de finanças. É aquele que come qualquer coisa. O pastel ungido que joga óleo para todo lado. O churros ungido que vai escorrendo, tão ungido que escorre óleo o tempo todo. Isso faz mal, mas por quê? Ele quer uma coisa muito rápida. E tem pessoas que têm fome econômica, e eles querem enriquecer, querem prosperar rapidamente. Não no compasso do Espírito Santo. Aí entram para coisas onde Deus não está. E tem as perdas financeiras violentas. Perdas de valores altos, porque entra em coisas onde Deus não está. Mas por que entrou? Porque queria prosperar rápido. Fome de companhia. Jovens que de repente não conseguem desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus. Tem uma sede violenta de companhia. Parece alguém lá, um filho do diabo que vem, aluga a cabeça. Ou vem lá uma moça que é filha de Satanás, aluga a cabeça do rapaz. Acabam tendo um relacionamento sexual. Vem ali de maneira terrível, peso do pecado sobre eles. Colheita das mais violentas. Por quê? Porque tinha fome de companhia. Não quer ficar na solidão. Legítimo. Mas é ilegítimo ir atrás de qualquer pessoa sem a direção de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Estou querendo terminar, mas não consigo. Me suportem mais uns 10, 15 minutos. Santo é o nome de Jesus. O inimigo traz as suas tentações aí de uma maneira
tão terrível para engodar. E Jesus foi tão claro quando disse: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus ele pôde declarar: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por esse pão viverá. Aleluia. Você sabia que a presença do Espírito Santo satisfaz plenamente a necessidade de amor que há dentro de nós? E pode saber, solteiros que estão aqui, se você tem essa esperança no Senhor, Deus vai providenciar alguém, mulher que está aqui, um varão curado, varão que está aqui, uma moça curada, que ama a Deus, e você será um lar completamente sarado amanhã depois, um lar que glorifica a Deus, porque o Espírito Santo é soberano. A guia do Espírito em nossas vidas é fundamental, é importante para cada um de nós. Quero terminar agora de verdade. É difícil brigar com esse negócio aí. Precisa muito fruto do Espírito mesmo para suportar isso daí. Mas quero deixar 3 coisas para vocês aqui hoje, antes de orarmos. Eu sempre digo que um pastor, um líder, ele é um médico espiritual. O médico ele vai atender o paciente e vai diagnosticar. E o pastor começa a conversar, na conversa ele vai diagnosticando onde está a raiz da ferida, principalmente aquele pastor que mexe com o cura interior. Agora, um ministro do evangelho, ele é um bom nutricionista também. E diante de vocês aqui, tem um ótimo nutricionista espiritual hoje. E eu quero deixar 3 orientações aqui quanto à tua alimentação. São 3 passos para ajudar você a despertar o teu apetite pelo Espírito Santo, que vão ajudar você a chegar com convicção diante do Senhor e dizer: Senhor, quero mais do teu Espírito. 3 coisas. Primeiro, é o tempo do teu enfoque. Hoje você tem que decidir no que você vai estar focado. Qual será o teu enfoque? Aquilo que você vai ver e aquilo que você vai ouvir. Pergunta ao Espírito Santo hoje: Espírito Santo, quais são as coisas que eu tenho que deixar de ouvir? O que eu tenho que deixar de ver? Espírito Santo, o que eu tenho que ver mais? O que eu tenho que ouvir mais? O nosso foco vai determinando aquilo que vai estar dentro do nosso interior. É o que nós vemos, aquilo que nós olhamos. Diga ao seu vizinho: talvez nessa noite você precise mudar o teu foco. Você precisa ter um novo enfoque. Segundo, o tempo de jejum. Quantos mais novos jejuam aqui? Tem gente que jejua: ai não, estou em jejum, estou jejuando de Coca-Cola, mas está tomando Pepsi. Ai, estou jejuando de refrigerante. Refrigerante essa semana para mim? Mas está tomando suco de jejum. Pastor, estou fazendo o jejum de Daniel. Tá bom, não está comendo arroz, não come carne, mas uma salada enorme, tomate, palmito, ganho de bico, gente, sustenta para valer. Que jejum é esse? Dieta para manter o corpo, gente. Temos um dia de jejum aqui na casa, quarta-feira na semana. Aplique jejum. O jejum nos torna sensíveis ao Espírito Santo. Você lembra quando os discípulos chegaram para Jesus e olha, Jesus,
Ou melhor, foi os discípulos de João chegaram, né? Disseram: olha, João, olha, nós jejuamos aqui, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Por quê? Que negócio. E Jesus foi claro: não jejuam porque o noivo está com eles. O noivo está junto com os discípulos, mas chegarão dias em que o noivo será tirado, então jejuareis, porque Jesus não estaria presente. E o jejum faria que houvesse uma renovação do sabor da presença de Jesus no meio deles. Então, quando você jejua, não é para trocar com Deus, não é uma moeda de troca. Diga ao seu vizinho: jejum não é bitcoins, não é moeda de troca. Um dos principais objetivos: você vai jejuar para manter fresco e vivo o sabor da presença de Jesus em você. E você torna tão sensível ao Espírito Santo que você consegue ouvir o Espírito Santo, a direção, a guia. O jejum é fundamental. Então, primeiro, a questão do teu foco. Segundo, jejum. Terceiro, o teu tempo de alimentação. Diga ao seu vizinho: você sabia que você é aquilo que você come? Nós somos aquilo que comemos, gente. Aí eu pergunto: do que você está se alimentando? Não estou falando dos quitutes das comidas, estou falando de maneira espiritual. Com o que você está alimentando o teu interior? A tua mente, o teu espírito? E aquilo que nós comemos, amados, passa a ser parte de nós. Aquilo que você come, você digere. Diga ao seu vizinho: aquilo que você ingere é aquilo que você digere. Então, se eu como coisas iníquas, estou me alimentando de coisas completamente perniciosas, estou ingerindo essas coisas, é isso que eu vou estar digerindo no dia a dia. E pouco a pouco essas coisas vão se apegando a mim, farão parte do meu ser, da minha personalidade. Diga ao seu vizinho: você é aquilo que você come. E espiritualmente é da mesma maneira. Vamos encerrar. Veja lá em 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda astúcia, todo engano, fingimento, invejas e maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele vá crescendo para a salvação. Relacionamento com o Espírito Santo é algo vivo que vai crescendo em nós, e esse crescimento vem mediante aquelas coisas com as quais eu estou me alimentando, porque essas coisas farão parte, é coisas que eu vou realmente estar digerindo, e isso vai estar completamente ligado a mim. Deus deseja que você realmente seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo vindo sobre nós também, nos revestindo de poder. Um relacionamento, tanto por dentro como por fora, do Espírito Santo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O Senhor não dá a você o Espírito Santo por medida. Ele é um ser integral que precisa habitar dentro de você. E quando você pede que Ele venha, está pedindo que todas aquelas coisas que estão ligadas a Ele, que são frutos, que está ligado ao Espírito Santo, elas vão estar presentes na vida de vocês. Ouça algo. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Sabia que não é responsabilidade da liderança trazer pessoas aqui para a igreja? A nossa responsabilidade é alimentar, limpar, nutrir essas pessoas. Nutrir vocês para que sejam fortinhos
E deem fruto lá fora. Está lá em Efésios capítulo 4. Os 5 ministérios existem para quê? Para equipar os santos, para eles executar a obra do ministério. Dons espirituais não é para liderança somente. É para todos aqui. E aonde você passar. Tem gente que briga, luta porque quer uma plataforma. E lá onde ele trabalha, tem 500 pessoas indo para o inferno. Dessas 500, 200 estão doentes, enfermos, precisando de uma palavra, uma oração, cura, esse tipo de coisa. Brilhar dentro da igreja é fácil, gente. Agora vai brilhar lá nas trevas, lá no trabalho. Onde está cheio de ímpio, pessoas endemoniadas, pessoas precisando de salvação. Vamos adorar o Senhor. A tua fome determina onde você vai chegar. A tua fome determina em que nível você vai estar. E uma das coisas que eu acho maravilhosa na pessoa de Deus é que Ele não fica resignado. Se em meu interior não há fome, Ele não fica resignado com isso. Alguma coisa vai ocorrer, vai acontecer para que essa fome seja despertada em mim. E eu possa realmente cumprir o anseio do coração de Deus. Ir na direção dEle. E o Espírito Santo virá assim na minha direção. Eu quero orar nessa noite com você para que o Espírito Santo venha sobre você e uma fome seja gerada no teu coração. Quem não tem fome, de repente, pode ter um sério problema de inanição. E quem não está com fome, muitas vezes é porque está doente. E nesta noite precisa ser despertado em você uma fome tão grande pelo Espírito Santo. Se você deseja que essa fome aumente pela presença do Espírito, sai do seu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Uma das coisas mais terríveis na vida de alguém é ele se sentir completamente saciado. Se ele se sente saciado, ele está dizendo: não preciso mais, já tenho tudo, não quero mais. Pois somos o Espírito Santo. Aleluia. Ora, baixaca, tarabaçanda, aramai. Vamos adorar o Senhor.